E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco dessa cozinha que eu fiz aqui no Paraguai e por que as escolhas de cada objeto. E aí eu já vou falar do objetivo central dessa cozinha e o porquê que eu fiquei tão feliz nesse projeto. Primeiro porque eu me conectei de novo, assim, voltei a me conectar com a casa, com o lar, com o trabalho manual, com a criatividade. Então foram vários insights aí que eu pude perceber nesse contexto, nesse projeto, nesse desenvolvimento, nesse caminho, né? E aí então eu vou falar um pouco de primeiro do objetivo central, que é conectar a família, né? Integrar esse ambiente da casa, que para mim a cozinha ela é extremamente importante porque ela é o coração da casa. É onde a gente cozinha, onde a gente divide conversas, a gente compartilha os momentos com as crianças, a gente fica à vontade. E aí essa cozinha para mim tava pegando muito porque ela não tinha nossa cara, né? Não tinha um afeto, né? Um ponto de conforto. Era uma mesa no meio do nada, é um ambiente frio, sem objetos, sem nada. Então eu pude também eu quis trazer, né, esses elementos, mas eu também quis atingir um objetivo que foi usar as coisas que a gente tinha, né, para criar também um contexto, uma temática lúdica, uma temática exclusiva que fosse só nossa, né? Porque em nenhum outro lugar você vai encontrar um banquinho desse, porque é nosso. Isso faz parte da nossa história, do nosso momento, do nosso olhar para o Paraguai. Porque a gente veio para o Paraguai, a gente se conectou com tudo isso, com o estilo do Paraguai, da terra, do barro, da natureza, da coisa artesanal aqui. Eles fazem tem muito capricho artesanal, tem um contexto de conexão com as coisas, sabe? Tudo eles querem fazer uma decoraçãozinha assim bonita, sabe? Então tem um charme que o Paraguai ele traz essa coisa da rusticidade também. Então eu quis trazer toda essa nossa história também e esses elementos aqui do Paraguai que a gente tem presenciado, que a gente tem vivido, que é único, sabe? E eu quis trazer também um aspecto leve, ao mesmo tempo brincando, porque as crianças gostam de ambiente lúdico, iluminação. Então eu consegui trazer isso através da iluminação, expor fotos, expor alguns trabalhos deles, a natureza também um pouco mais presente aqui dentro dessa cozinha. E aí eu utilizei alguns materiais, né, que lembra o concreto, que lembra o tijolo aparente, que remete o tijolo aparente, a madeira rústica mal acabada, mas eu quis, de verdade, a minha ostentação nesse projeto foi trazer a beleza dos materiais naturais para cá. Eu não quis abrir mão disso. E misturar algumas coisas de design, algumas linhas modernas também, para não esquecer que o contexto de vida que a gente vive é um contexto moderno também, né? Então eu fui muito feliz porque algumas cores eu já tinha muito conectadas, tipo a presença do cinza, do azul, o laranja, né, que traz mais vitalidade, mais vida. Então, o macramê também, que é uma coisa muito fácil de fazer, muito simples de fazer e dá um efeito. Esse macramê é simples, né? Mas é um macramê que ele expõe a peça, é uma solução super interessante, tá? E até para vocês se inspirarem também, quem quiser fazer aí também em casa. Utilizei também aquela redinha de proteção de ralo com spray também, com bambus que eu achei na construção. Tem um galpão aqui, uma construção que tem bambu, madeirinha, peça de madeira, caixote. Então, tudo isso eu fui encontrando aqui no entorno aqui do bairro, porque no Paraguai tem muita fábrica de tijolo também. Então, é lindo aquele tijolo, aquela coisa inacabada ali mesmo, que você põe um spray, sabe? Então, a gente tem esse olhar para essa beleza que é o ambiente, proporcionar isso, sabe? Quando eu mudei para cá, eu quis uma mesa paraguaia, de uma paraguaia, porque é muito original, né, gente? Original, é muito original daqui, né? Então a gente não querer trazer o Brasil para cá, mas vivenciar de fato o design, o contexto, a vivência do estilo paraguaio. Então o castiçal, ele é pintado, né? Ele tem um detalhe, mas ele é de uma fábrica do Paraguai, uma fábrica assim de chão mesmo, de barro, sabe?
Aí a gente trouxe alguns elementos, o Panamá, o chapéu que o Diogo ganhou de presente de uma viagem que ele fez. A gente ganhou esses acessórios da parede para pendurar, aproveitou para expor, porque são acessórios muito bonitos, que foi o presente da mãe do Diogo. E é uma coisa assim rústica, né, dos pais do Diogo, na verdade, que trabalhavam em restaurante e ficava guardado, né? Então são coisas assim que são lindas peças para ficar guardado só dentro do armário. Então a gente trouxe isso para a gente apreciar, né? É muito bonito. Os pratinhos também que ficavam dentro do armário, então a gente expôs ele aqui. Eu quis trazer também os toquinhos de madeira, as, as, as escritas também, né, de afetividade, que remete também àquela coisa artesanal, que não tem aquela coisa perfeita, né, da impressora, mas ele é à mão mesmo, os palitinhos, as fotos expostas, e o ponto central, depois, né, da gente falando da decoração, os galhos, o que eu fui encontrando na natureza, os troncos, as garrafas que eu encontrei também de um paraguaio que bebeu e deixou na rua. E aí eu pintei ela, coloquei uns tecidos também para deixar uma coisa despojada, mas ao mesmo tempo assim elegante, né? Que o preto traz esse ar elegante. E tinha um quadro aqui também que eu queria fazer alguma coisa com ele. Eu fiz uma cobertura de papel machê também, e ele trouxe esse encontro entre a elegância, traz esse aspecto leve para o ambiente. Muita coisa aqui eu gostei muito. Eu encontrei um tapete Evolution, porque um pedaço de uma loja que tem aqui, e eu queria também um tapete que pudesse não estragar, limpar, molhar. E esse tapete é perfeito. Eu já trabalhei com esse perfeito, com esse tapete em projetos de hotel, e ele tem uma durabilidade incrível também. Caixotes, e aí eu aproveitei os tampos que tinham na casa, tampo de madeira, prateleira, então eu utilizei tudo isso. Tinha uns colchonetes que a gente tinha deixado guardado porque a gente não ia usar. E aí, para não deixar guardado, estragando, eu coloquei aqui pra gente utilizar mesmo, não ficar nada parado na casa. Funcional. Eu quis uma casa, uma cozinha, na verdade, que a gente pudesse, que as crianças pudessem entender que é para elas, sabe? Eu não tenho que ficar pegando tudo alto. Então, eu abaixei todos os itens do armário, eu coloquei mais baixo, né, para poder facilitar, né, pegar as coisas. Então, na mesa, eu deixei uma forma que elas possam pegar o guardanapo, o prato o tempo todo, o garfo, a colher, fica tudo muito fácil para elas. E na bancada para a gente cozinhar também. Então eu sei que eu tenho uma rotina que eu vou fazer o café da manhã, então tem que estar tudo à mão, tudo é fácil. Não tem que ficar abrindo várias gavetas, vários armários para entender que tem que ficar procurando, caçando as coisas, sabe? Então isso ajudou mesmo. A tampa que eu uso todo dia, a frigideira que eu uso todo dia. Então os utensílios também ficam expostos ali, fácil de fazer um suco, de fazer um sanduíche para mim, para eles. Que mais? Deixei também os, os, os garfos fora da gaveta também, porque para eles já irem ali pegar. A bandejinha também, o bebedouro também, fácil acesso para eles, porém beber a água. Enfim, tudo muito fácil e ao mesmo tempo com um toque dos desenhos deles, bem especial, assim, para que eles saibam que esse ambiente também foi criado para eles. E o comer também, a gente ressignificar que a nossa família somos eu e o Diogo e as 4 crianças. Então é muito improvável, né, que a gente consiga comer todo mundo junto. Porque cada um tem uma dinâmica, cada um tem uma idade. O Diogo tem várias reuniões, e aí tem o bebê que ele tem os horários de sono dele, a Ollie sente fome no horário, o Zé que não gosta de tomar café da manhã, então a gente tem que respeitar também. A Maria precisa ter uma idade que ela precisa dormir um pouquinho mais. Depois que eu vou alimentar eles, aí eu sento para comer. Então a gente entender que ao mesmo tempo é um ponto de encontro, que a gente pode se conversar, pode estar junto, e respeitando as idades também. Eu queria um ambiente desconstruído e focado no que a gente precisa, não do que as outras pessoas precisam, mas no que a gente precisa, na nossa dinâmica de família. Então, respeitando cada individualidade aqui ao mesmo tempo e criando o coletivo, sabe? É como se fosse um paradoxo mesmo da vida. Mas eles podem comer, o Thomas pode comer aqui na mesinha dele, que eles gostam, criança não para quieto, né? Então eles querem
sentar, sair andando, querer sentar no sofá, adolescente que ela tá descobrindo o mundo, então tudo para ela questiona, então ela pode sentar aqui no sofazinho dela e comer com um prato na mão, a gente no chão, ou se quiser, estiver brincando com o Thomas e tem um lugar para apoiar mais baixo, a mesa. Então, assim, enfim, a casa toda, ela tem esse movimento, assim como a nossa vida ela é movimentada, ela não é um padrão de mesa que você tem que sentar e comer e só, né? A gente tem que também respeitar a nossa dinâmica como família, e foi essa forma que eu entendi que funciona melhor e respeitei, e a casa segue o que a gente precisa, e não a gente segue o que o design ou o que existe um padrão que diz que a gente precisa fazer, tá? Então esse é um pouco da nossa casa que a gente construiu, que a gente da nossa cozinha, né, desse projeto. E espero que eu possa compartilhar ainda mais com vocês, mais projetos futuros aí de coisas que a gente vai fazer e que eu puder ensinar. Já segue, compartilha, porque aqui você vai achar, vai encontrar curiosidades do Paraguai, você vai encontrar curiosidades de design da casa, o meu universo sobre maternidade, muitas vezes sobre empreendedorismo, às vezes espiritualidade, enfim, é o meu universo aqui do Só Isabela mesmo, compartilhando muitas coisas úteis aí com vocês também, e para inspirar outras mães que também se conectam com esse jeito e com essa, às vezes você quer sair fora da caixa, não sabe como, e aí é um caminho para você seguir. Então, um beijo, se inscreve e até o próximo vídeo.